A paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Josley, e eu gostaria de deixar com vocês essa noite uma meditação que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41, que diz assim: Eliseu voltou para Gilgal e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: Ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: Tragam farinha. E ele a colocou na panela e disse: Sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Aleluias. Show, morte. Oh, glórias. O texto que nós lemos, meus irmãos, inicia dizendo que Eliseu e os seus discípulos, eles retornam para Gilgal. E o texto ainda diz mais: e havia fome naquele lugar. Gilgal é considerado naquela época um local de fome. E você há de concordar comigo que onde há fome, há muitos problemas. E não poucos, mas muitos problemas. No local que há fome, há desnutrição, há muita tristeza. Existem rostos tristes, há desesperança. E há, inclusive, morte. Sem ter o que comer, o profeta Eliseu diz ao seu servo: Ponha a panela grande. Um momento de fome. E o profeta de Deus, ele pensa grande, ele pensa e ele olha com os olhos espirituais. Ele não vê a fome, ele vê a resposta de Deus para solucionar os problemas. Por isso, uma panela grande, põe uma panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Eu estou falando de 100 discípulos, não eram poucas pessoas. Ponha a panela grande no fogo. Diz que um dos discípulos saiu para o campo e achou uma trepadeira silvestre e colheu dela colossíntidas, que era uma trepadeira silvestre. E colossíntidas, meus irmãos, são trepadeiras silvestres, que são plantas naturais que resistem à seca. Chovendo ou não, ela consegue sobreviver. E possivelmente serviria muito bem como alimento. Os frutos colhidos pelo discípulo colossíntidas eram um veneno muito forte. Diz o texto que o discípulo encheu a sua capa com os frutos, sem saber o que era, cortou em pedaços, pôs na panela, sem ter a informação se aquilo era bom ou ruim, sem saber o que era.
Depois de pronto a comida, foi servido aos homens. 100 homens distribuídos, e essa panela cheia serviria muito bem para matar a fome dos 100 discípulos de Eliseu. E enquanto comia do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E o texto fala que eles não puderam comer. Não sei se eles passaram mal, o texto não nos reserva isso. Mas há algumas pessoas que gritam: existe morte na panela. E a situação deles, que era preocupante por conta da fome, agora passa a ser desesperadora, porque além da fome agora ainda há o risco de morte. E um cozinhado, meus irmãos, que podia trazer a solução para a fome, estava carregado de morte. Sabe, meus irmãos, quando há fome no lugar em que estamos, uma panela cheia e uma despensa abarrotada de produtos, mas a graça de Deus resolve todos os nossos problemas. Mas quando há morte nos rodeando, é necessário a intervenção dos homens e mulheres de Deus. Ou melhor ainda, a intervenção do próprio Deus. Quando a morte começa a nos rodear, e a morte rodeando o nosso país, nós precisamos clamar, ou chamar pelos homens e mulheres de Deus, clamar pela misericórdia de Deus, orarmos, repreendermos todo o mal. Show, morte, sai em nome do Senhor Jesus. Naquele lugar existia um homem de Deus, Elias. E eu sei que aí você que está me ouvindo, existe um homem e uma mulher de Deus. Elias disse para os discípulos: tragam farinha. A farinha, meus irmãos, ela simboliza o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. A farinha ela foi colocada por Eliseu na panela. Possivelmente ela foi misturada ao cozido. E a farinha, naquele caso específico, simboliza a vida, morte. A ordem do profeta é interessante: sirva as pessoas para que comam. Você teria coragem de comer de frutos mortíferos? Uma panela cheia de cozido, mas que poderia causar a sua morte? Eu vejo aqui um ato muito grande de fé de cada um dos 100 homens que se encontrava naquele lugar. Comer um cozido cheio de frutos venenosos, onde fora acrescentado farinha pelo homem de Deus, seria um ato de fé e também de coragem. Eles teriam que ter fé, meus irmãos. Eu quero dizer para você que está me assistindo, está me ouvindo, que nesse momento que nós estamos passando, de pandemia, de coronavírus, nós precisamos ter fé. Precisamos acreditar nos homens e mulheres de Deus que estão dobrando seus joelhos e orando. Talvez você seja um. E nós precisamos clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia do nosso país. Nesse momento que nós estamos rodeados de notícias de morte, precisamos crer no Deus que nos dá vida, meus irmãos. O Deus que nós servimos é um Deus de vida e não é um Deus de morte, é um Deus de vida e vida em abundância. Jesus é o pão do céu que desceu para nos salvar e nos dar vida. O versículo
41 do texto que nós lemos, finaliza assim: e já não havia mal nenhum na panela. Sabe por quê? Porque existia naquele lugar um homem de Deus. Um homem que tinha a resposta para a fome daqueles homens. Ele cria no Deus Todo-Poderoso. Ele não via a morte, ele via a vida. E no momento deste, meus irmãos, nós não podemos nos preocupar com a morte. Nós precisamos sim nos alegrar com a vida que Deus tem nos dado. Já não havia morte naquele lugar. Show, morte, vai embora. E o melhor de tudo, ou pelo menos naquela casa não havia mais fome. Oh, glórias! Eita glória, aleluias! Deus é o Deus da providência, meus irmãos. Ele nos livra da morte eterna, aleluias, porque essa é a nossa preocupação maior. Não é a morte física, mas a morte espiritual. Por isso, você não pode se despreocupar ou não se atentar para a sua salvação, para a vida eterna que Deus tem preparado para ti. Mesmo porque todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, haveremos de morrer fisicamente falando, mas espiritualmente, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo fez novo. Ele passou da morte para a vida, meus irmãos. E o mais importante é o lugar para onde você vai após a morte. Isso é mais importante. Eu vou para o céu, porque a palavra de Deus, ela me garante isso. O Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você, mas há necessidade de você aceitar esse Jesus que morreu. Ele te dá vida, meus irmãos, ele não te dá morte, não. Ele te dá vida e vida eterna em Cristo Jesus. Ore comigo nesta noite. Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta palavra que foi ministrada, que ela possa falar aos corações das pessoas que vão ouvir e que ouvirão esta mensagem. Uma mensagem de vida, uma mensagem de mandar a morte embora, uma mensagem que Jesus Cristo nos dá vida e vida em abundância. Ele é o pão do céu que desceu lá do céu para nos dar vida. Cuida da vida do meu irmão. Tira todo temor e tremor, tira todo medo, tira todo desespero. E se houver fome na casa delas ou dele, que o Senhor possa providenciar ao Senhor Jesus uma panela cheia, Senhor, para poder saciar a fome dessa pessoa. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra nos preenche, a tua palavra nos dá vida, porque a palavra de Deus nos fala: e conhecereis a verdade e ela nos libertará. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é fiel para conosco. E o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Um grande abraço.